Então, professor, para realizar o primeiro programa, eu declarei duas variáveis que seriam lidas como valores flutuantes e seriam inputs dados pelo meu usuário, e uma variável e, que está escrita em função dessas duas variáveis dadas pelo usuário, e depois seria printado esse valor. Na questão 3, eu importei a biblioteca math para que eu pudesse fazer o arredondamento para printar um valor inteiro. E eu declarei três variáveis que seriam inputs flutuantes dados pelo meu usuário. Enquanto a afirmação de que a diferença de x por z fosse menor do que 0.01, eu sabia que eu poderia printar isso, printar o x com um contador de y. Eu adicionei esse último if para que todos os casos passassem nos testes do output, pois esse, pelo fato de ter muitos números decimais, estava tendo alguns erros. Na questão 4, eu coloquei alguns condicionais. Eu declarei uma variável área, que seria um float input, e eu coloquei algumas condicionais necessárias para que ele printasse o valor desejado na tabela dada pelo enunciado. Exemplo, se a área fosse menor do que 12.3, ele printaria isso. Se não, se a área fosse exatamente igual a 12.3 ou menor do que 17.3, seria printado isso. E assim sucessivamente. Até o último, que seria se a área fosse maior do que 32.3, ele printaria isso aqui. A questão 2 foi a única questão que eu consegui fazê-la apenas pela metade. Ela consistia no N, que seria o número de usuários dados pelo próprio usuário, o número de funcionários dado pelo próprio usuário, uma série de contadores, algumas variáveis que serão utilizadas dentro do meu laço while. Eu também printei antes do laço while idade e salário, que é a forma que ele esperava o output. Enquanto o meu contador 0, que é o contador que está sendo utilizado dentro do laço while aqui, ele fosse diferente de n, que é o número de funcionários, esse laço seria executado. Seria lido um salário, que seria um número inteiro input, e uma idade, que seria um número inteiro input. Caso o salário fosse menor do que 824 ou maior do que 20.288, ele mandaria novos inputs para o usuário para que ele conseguisse um novo valor de salário. A mesma coisa para as idades. Se ela fosse menor do que 17 ou maior que 71, também seria dado valores de inputs. Eu criei essa variável chamada maior salário porque caso o salário fosse maior do que o maior salário seria o novo salário que é maior do que ele. Se a idade fosse maior ou igual a 18 e a idade menor ou igual a 23, seria somado 1 no contador 1. Se a idade fosse maior que 47, seria somado 1 no contador 2. E seria somado um contador salário nesse salário 47, que é justamente um valor inteiro declarado por mim anteriormente. E aqui temos o cálculo do bônus do salário para os funcionários que ganham menos de 1.845. Eu também coloquei uma conta média que seria utilizada no cálculo da média dos funcionários com mais de 47 anos. Eu coloquei esse condicional if porque se o contador fosse igual a 0, a média seria igual a 0, porque não haveria uma divisão por 0. Com isso, eu consegui printar metade dos valores, porém eu estava me deparando com esse erro de literal inválido para o int quando a base é 10 do vazio.